Nosso Deus, Ele abençoe maravilhosamente seu povo, que Ele possa dar muita graça e entendimento aos seus filhos, para que possamos assim sermos enriquecidos pela graça maravilhosa de Deus. Querido, eu quero trazer uma palavra de reflexão para nós. Está baseado em 1 Reis capítulo 18, onde narra a história do povo de Israel, onde eles estavam em uma grande crise moral e espiritual. E havia também naqueles dias uma idolatria sem fim. Acabe, ele casa-se com Jezabel, uma rainha que não era israelita, e ela traz consigo os seus deuses, os seus sacerdotes, e constrói templos para os seus deuses. E Acabe, ele se deixa influenciar pela sua esposa e abandona o Deus de Israel, quebrando assim a aliança que foi feita do povo de Deus com o próprio Deus. E com isso veio uma decadência espiritual, também atingiu também a questão da agricultura. Então, quando o homem ele sai da presença de Deus e ele quebra estes princípios, não é apenas a sua vida que é afetada, mas também tudo aquilo que está à sua volta também é afetado pelas escolhas que esse homem ele tem feito. Mas Elias, no capítulo 18 e no versículo 30, ele desafia os profetas de Baal e aqueles que se assentavam também à mesa de Azera, e ele faz ali, como diz a palavra de Deus, um desafio. Então Elias deu a eles a oportunidade deles clamarem ao seu Deus. Então eles ofereceram ali os seus sacrifícios, eles fizeram o seu ritual de manhã ao meio-dia e nada aconteceu. Elias começou a zombar dos seus deuses. O que está acontecendo? Seus deuses devem estar dormindo. E assim eles se mutilaram e nada aconteceu. Observe que depois disso Elias, ele também faz algo interessante, não em forma de ritual, mas observe claramente que Elias ele ergue ao Senhor um altar. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar do Senhor estava em ruína. Eu observo esses pontos importantes que, para que Deus ele possa operar, é necessário que haja um reparo. É necessário que haja um conserto. Elias, ele pegou 12 pedras que simbolizam as 12 tribos. E ali ele faz um altar ao Senhor. E eles começam a oferecer a Deus o sacrifício. Ele coloca a lenha. Então ele pega um novilho e divide em 2 partes. E manda que aquelas pessoas que estão ali assistindo jogassem 12 cântaros de água em cima daquela lenha, em cima daquele bezerro, naquele sacrifício. Observe que a ideia de Elias era mostrar ao povo, aos sacerdotes de Baal, de Azera, que o Deus em quem ele servia é um Deus que fala, é um Deus que responde, é um Deus que se manifesta com fogo. E observe que a lenha naqueles dias, segundo a Bíblia, mais de 3 anos que não estava chovendo, a lenha estava seca. E Elias ele manda jogar água em cima daquela lenha, tornando assim aos olhos dos homens algo mais difícil. Uma lenha molhada para pegar fogo é mais difícil do que ela seca. Observe que Elias ele está aos olhos dos homens trazendo para eles o entendimento de que quando Deus ele quer agir,
independe se a lenha está seca ou molhada. E assim eles fazem. E uma coisa que me chama bastante atenção é a oração de Elias. 1 Reis, capítulo 18, verso 23 em diante, nós vamos ver esse episódio aqui no verso 30. E observe que no versículo 31, Elias ele faz uma oração. Uma oração de Elias, ela foi uma oração simples, objetiva e rápida, contrapondo sim o que os profetas de Baal já tinham feito. Eles fizeram um ritual e oraram de manhã a meio-dia. E Elias ele faz uma oração simples ao Senhor. Eu vou ler aqui para você entender. A oração de Elias ela foi simples, curta, contrastando com uma súplica dos profetas de Baal. Isso está em 1 Reis 36 e 37, ou seja, 1 Reis 18, 36 e 37. Elias queria mostrar que para Deus responder, não necessariamente há umas cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. É importante que basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. O que Elias mostra para aquele povo é que se ele está em comunhão com Deus, conectado com esse Senhor, a minha oração não precisa ser uma oração longa, uma oração objetiva, determinado naquilo que eu estou focado. O propósito é que Deus responda. Para um povo que estão vivendo um tempo de apostasia, um povo que perdeu aquela intimidade que eles tinham com Deus, quebraram essa relação que eles tinham com Deus, um povo que estava agora duvidando de tudo e de todos. O homem, quando ele perde a visão do reino, a visão de Deus, a incredulidade, ela permeia o seu coração. E quando você fala acerca de algo de Deus, de coisas espirituais, esse homem tende a duvidar. E a maior prova da dúvida desse homem é que ele sempre está pedindo provas. Me prova isso, me prova aquilo, me mostra isso, me mostra aquilo. É um sinal clássico de uma apostasia. Apostatou da fé. Não acredita mais em um sobrenatural de Deus. Elias está resgatando princípios e valores daquela nação que eles esqueceram, que eles abriram mão. Alguns não se deixaram levar pela idolatria, mas também se calaram diante da verdade. A questão é que às vezes eu não estou envolvido, não estou fazendo, mas ao mesmo tempo eu também não estou denunciando. Não quero me envolver, eu não quero me meter em tais coisas. Mas quando você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, quando você é um profeta do Senhor, você não vai se calar diante das irregularidades. Você não pode se calar diante do pecado, você tem que denunciar. Você tem que falar aquilo que Deus manda. Então muitos não se envolveram, muitos não caíram na idolatria, mas ao mesmo tempo se calaram. E o profeta começa a denunciar estas coisas. Então a oração de Elias não foi uma oração longa, foi uma oração objetiva, porque mesmo muitos caindo na apostasia e outros se calando, ele se colocou nessa condição. Ele se colocou na condição de interceder pelo povo, de ser um arauto de Deus, um porta-voz do Senhor, um anunciador de boas notícias para aqueles que queriam ver a presença e a glória. Mas para aqueles que não queriam, ele era um profeta indesejado, porque só trazia palavras contrárias, quando na verdade ele estava trazendo
mensagem de juízo e de reprovação, porque aqueles que estavam sendo reprovados diante de Deus não queriam mudar as suas atitudes. E Elias, ele clama ao Senhor. Mas independente do número de pessoas que concordam ou que discordam, Deus honra a fé daqueles que se colocam nessa condição para ser usado pelo Senhor. Observe claramente que o objetivo de Elias, clamar a Deus, é para que aquela nação soubesse que ainda haveria um Deus que responde, um Deus que está disposto a perdoar, se relacionar e restaurar essa comunhão, essa intimidade que eles tinham com Deus. E observe que quando ele clama ao Senhor, é tão importante. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. O propósito do altar, o propósito da oração é porque ele acredita que o Senhor é um Deus que responde com fogo. Era mostrar para aquele povo que o Senhor é Deus. E quando ele clama ao Senhor, Senhor, mostra que Tu és Deus, que Tu és Senhor. O fogo cai do céu, consome todo aquele holocausto, todo aquele sacrifício. A Bíblia nos diz que até a água ela foi consumida. E naquele momento, o povo que estavam distanciado da presença, aqueles que acreditavam, mas não se manifestavam, e aqueles que não acreditavam e expõem as suas ações, a sua realidade, eles caíram com o rosto em terra. E eles começaram a clamar a Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O povo estava declarando, só o Senhor, o único e verdadeiro Senhor, responde com fogo. É Ele que se manifesta, Ele se apresenta, Ele responde, Ele está presente, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus que não dorme, que não cochila, Ele é o guarda de Israel. O Senhor está pronto para agir quando nós nos colocamos na posição de ser usado pelo Senhor. Você que está me ouvindo, você que está até desenganado, você que está até entristecido e pensando até que Deus não responde. Mas deixa eu te dizer algo. Deus, Ele responde. A Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Nada passa desapercebido diante de Deus. Agora, o que Deus quer é que cada um de nós se coloca nesta condição, nessa posição, para que o Senhor Ele possa agir, para que você possa ser um instrumento de Deus para ser usado como o verdadeiro atalaia do Senhor. Se coloca nessa condição de ser usado, de ser um instrumento. Eu me recordo que Charles Spurgeon estava pregando em um ginásio. Ele usou uma frase tão importante, ele disse: o mundo ainda não viu o que Deus fará através de um homem que entregará-se a Ele sem reserva. A história diz que um menino rechonchudo, lá no final, no último assento do ginásio, ele ergue a mão e disse: Pastor Spurgeon, eu serei esse homem. E a história diz que
antes de morrer, Dwight Lemon Moody ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que Deus, Ele está à procura de alguém que queira se entregar a Ele sem reservas, para que Ele possa usar, para que Ele possa fazer de você um instrumento valioso para usar nessa geração, para Ele mostrar o seu poder para as nações através da sua vida. Elias se colocou nesta condição, sozinho, desafiou ali 900 profetas e todos eles foram envergonhados, e um povo que estava desacreditado, agora eles passaram a acreditar em um Deus verdadeiro, o Deus que nunca tinha abandonado eles, pelo contrário, eles que deixaram de seguir o Deus verdadeiro. Querido, que Deus te abençoe, te dê muita graça e que você tenha tirado lições dessa reflexão para a sua vida. Seja você uma bênção. Às vezes nós estamos acostumados sempre a pedir bênção e dizer que as outras pessoas são bênçãos, quando na verdade, aqueles que se colocam nessa condição, o Senhor quer que você seja uma bênção, que você seja um instrumento de Deus para abençoar outros e para divulgar a palavra de Deus para os outros. Que Deus te abençoe de forma poderosa.